Olha bem, o que transforma nós é a obediência à palavra. Mas o poder de Deus vem nos capacitar para que nós possamos ser transformados. Então, nós temos que buscar o poder de Deus, mas saber, né, querido, que é a palavra que vai nos moldar, e o poder vem nos capacitar capacitar e nos potencializar para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Então, vamos supor assim, a Bíblia fala bem claro, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas para que o diabo perca todo o direito sobre nós, nós precisamos tirar o que é dele de nós. E o que é dele de nós? É a nossa natureza terrena. A nossa natureza terrena, ela tem que mudar. Hoje a Raquel, ela ministrou sobre isso, foi muito bem, né? Então nós temos que aprender a buscar na palavra de Deus a transformação. Então vamos dar um exemplo assim, né? A maioria das mulheradas aí gosta de se transformar, né? Até o pastor, ó, rapou a cabeça, né? O irmão ali. Então a gente gosta de fazer uma transformação de vez em quando, né? Colocar uma... Teve um dia que uma irmã, né, querida, ela se transformou tanto que eu não conheci. Falei, não é a mesma, né? Que ela se maquiou, se pintou e tal. Chegou na igreja, eu falei assim, não é a mesma pessoa. Então, essa transformação é uma transformação exterior, nós devemos buscar ela. Mas a transformação que Deus fala, querido, ela é de dentro para fora. Então, nós buscamos o poder de Deus, mas a Bíblia fala assim, não vos conformei-vos. A palavra conforme ali é conforma. Então, por exemplo, se eu pegar uma forma de bolo e colocar a massa ali e assar, aquele bolo vai ficar igual à forma. Então, se eu pegar e ficar andando com o povo do mundo, eu vou me conformar com o mundo, eu vou pegar a mesma forma. Essa mesma forma, ela é mundana. Então, vamos dar um exemplo. Todos nós somos pessoas diferentes. Então, uns falam mais alto, né, igual a Raquel falou hoje, outros são mais mansos, mas guarda uma mágoa no coração que só vendo. Outros são mais tímidos, outros são mais, né? Então, esse interior é que Deus olha e sonda. A Bíblia fala bem claro, né? Deus fala assim, ô Samuel, eu não olho a aparência como vocês, mas eu vejo o interior. Deus não olha nem o que você está fazendo, Ele primeiro olha por que você está fazendo. O que está te movendo aquilo? Qual que é as suas intenções? E Deus vai mais no profundo de nós, né? Então, quando nós vamos buscando a Deus, Deus não quer que você busque a Ele só de lábios, ou de obediência, ou fazer as coisas na igreja. Deus não quer só isso. Entende? Deus quer que você busque a Ele em espírito e em verdade. Esse espírito em verdade é intenções. Então, o que nós precisamos buscar? As nossas intenções. Só que preste bem atenção, diga comigo, água mole, pedra dura, tanto que bate, até que fura. Então, vamos dar um exemplo. Se eu estiver buscando na palavra de Deus uma transformação, eu não vou conseguir de repente. Mas você hoje escuta a palavra e quer mudar e não consegue. Amanhã você escuta de novo e não consegue. Amanhã você escuta de novo, mas você está tentando, você está tentando, você está tentando. Daqui a pouco, você, né, já está agindo diferente. Já está pensando diferente. Já está mudado, né? Vamos supor assim, nós vemos muitas pessoas recebendo o milagre de Jesus, milagre. Mas quando Jesus curava uma pessoa, o que ele falava para não voltar mais? Vá, não peque mais, para que não te suceda coisas piores. Então Jesus fez um milagre, mas ele não resolveu a causa. E muitas vezes
nós não precisamos procurar o milagre. Nós resolvemos a causa, com o tempo aquele problema vai embora. Então vamos supor, a irmã acabou de testemunhar aqui que ela veio para o ministério, ela tinha depressão e agora ela está muito feliz. Ela não recebeu um milagre de cura. O que ela fez? Ela começou a vir no ministério, ouvia a palavra que prega aqui, começou a pensar diferente, não é, filha? Você não começou a pensar diferente? E agora ela está feliz, por quê? Porque ela mudou o modo de pensar, ela começou a ver. Aí, olha bem, e nós não pregamos nada para curá-la da depressão. É que ela está criando dentro dela uma nova esperança. Eu falo, peraí, eu vou viver aqui na terra, não é só para trabalhar e para ter aquilo que ela está pensando. Deus tem um plano na minha vida. Peraí, eu vou morar no céu. Peraí, se eu fizer as coisas certas, eu vou ter galardão no céu. Então, a promessa que Deus dá quando você busca o poder dEle, é para você buscar outras esperanças. Olha bem, o dia que eu descobri, né, que quanto pior, melhor, aí acabou meu problema, porque o maior problema é que nós sofremos porque a coisa está ruim, né? Mas quando você descobre que está ruim é melhor, querido, você não vai conformar com o melhor, mas você vai poder todas as coisas. Por que o apóstolo Paulo falou assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Por quê? Porque ele sabia que quanto pior, melhor. Você sabe, querido, quem vai ocupar os primeiros lugares lá no reino de Deus? E aí, né, os discípulos, todos eles não morreram por causa do evangelho só. Eles queriam morrer por causa do evangelho. Porque eles descobriram que quem era decapitado, quem era morto, né, recebe um galardão diferenciado. Ele recebe o galardão daquele que deu a vida pelo evangelho. E para ocupar aquele lugar, o próprio Jesus falou para eles assim, mas vocês topam pagar o preço para sentar junto comigo? Aí eles falaram, nós topamos. Aí Jesus falou, vocês vão pagar o preço. E todos, exceto João, né, todos morreram. E João não morreu, porque Deus tinha um propósito e Jesus deu uma palavra, que ele não ia morrer pelo evangelho, ele ia morrer de morte, de velhice mesmo, né? Mas João era íntimo de Jesus, Jesus tinha um plano, mas João, ele foi colocado, querido, para ser morto várias vezes e não conseguiram matar ele. Conta-se os historiadores, né, até nas faculdades de teologia conta, que João teve um episódio que eles costumavam matar os cristãos colocando dentro de tambor, né? Tipo um tambor desse 200 litros de óleo fervendo. E colocava a pessoa ali, a pessoa derretia. Todo mundo que colocava ali derretia. E eles colocaram João lá, João entrou lá dentro, não derreteu, ainda saiu ainda e não mataram ele. Entende? Por quê? Porque Deus não tinha um plano de não morrer. Mas todos eles, né, encarando a morte, sabiam que quanto pior, melhor. Então nossos valores mudam. E isso faz nós mudar de dentro para fora, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Então você precisa conhecer Jesus, precisa buscar o poder, a sua experiência pessoal com Deus. Olha bem, o batismo do Espírito Santo não é para nós buscar o batismo para sentir bem, para ser feliz, para sentir arrepio, para rolar, para orar em língua. A Bíblia diz que o batismo no Espírito Santo é uma capacitação. É receber o poder, a unção e os dons espirituais para o serviço de Deus. É para testemunhar, para ganhar almas, para servir a Deus. Não é
para você buscar porque todo mundo gosta. Não, também quero, eu acho lindo orar em língua, eu também quero orar em língua. Não, querido, você recebe o poder de Deus para poder ser um instrumento na mão de Deus. E depois, querido, isso não garante que você está transformado, mas aí você vai lutar para ter esse poder. E quanto mais você luta para ter esse poder, aí a sua motivação ganha almas, né? E isso vai fazer você ser transformado de dentro para fora. É um processo. É um processo. E quem não busca esse poder, quem não busca ganhar almas para Jesus, ele também não vai conseguir ser transformado. Ele vai ter uma vida, desculpa falar, mas a vida dos crentes, a maioria é uma vida desgraçada, pior do que a do mundo, porque o crente ele tem que ser feliz, ele tem que ser realizado, ele tem que ser turbinado, ele tem que ter motivação. Por quê? Porque a motivação dele é a melhor motivação que tem, querido. Nem morte, nem demônio, nem pobreza, nem falta de nada, nada pode nos derrotar, porque a nossa motivação e as forças que nós lutamos não são deste mundo, não são da natureza humana. Por isso que Paulo fala assim, ó, não conforme com esse mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente, para você experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que Deus tem para nós é eterno, é maravilhoso. Mas começa a buscar, querido, começa a falar assim, Deus, começa a orar, jejuar, ler Bíblia, fala assim, para quê? Para ter poder, para ter unção. Para quê? Para ser um crente vitorioso, querido, que vai ganhar almas. Tem que consertar esse porquê. Porque o porquê mesquinho para mim mesmo, não vai me levar em lugar nenhum, querido. Eu vou ser um crente tonto. Um crente dependente. Querido, para que você fica querendo que nós traz aqui um Marcos Belli, que traz o irmão que esteve aqui esses dias agora, esqueci o nome, o Breno. Eu tenho amizade com inúmeros caras aí que é muito usado por Deus. Mas para que você quer ele, querido? Que quem quer te usar, quem está aqui para pegar nós, é o Espírito Santo. Sabe quem somos nós, pastores, cara de unção, né, perto do Espírito Santo? Nós somos nada. Entende? Nós temos que buscar o Espírito Santo. Para quê? Para a boa, perfeita vontade dEle. Ele quer que nós ganhamos almas, porque ganha almas quem é sábio. Ele quer que nós trabalhemos para o propósito dEle, para ganhar galardão. Não tem nada que você não faz aqui para Deus, que Deus não vai te pagar bem. Ele quer isso. Então tem que mudar as razões do nosso interior. Agora, se nós não mudar, querido, nós vamos ser sempre aquele crente perdedor, desanimado, que precisa um homem que busca Deus, que pensa diferente de você, para orar para você, olha, ai, sentir, ai, que bênção que foi o culto, né, querido? Bênção é o Espírito Santo, bênção é Deus. Nós temos que reunir na igreja para buscar, para orar, para aprender a palavra. Para quê? Para poder estar turbinado. Pegaram? E outra coisa, ó, quando a gente está turbinado, querido, teve uma época que eu ficava orando tanto, mas orava e jejuava tanto, que fiquei tão turbinado, que eu não prestava para trabalhar. Os freguês sentavam na minha frente assim, ó, eu tinha que orar, porque o zóio dele já virava endemoniado, passava a gente na frente da loja, ficava endemoniado. Eu tinha que ir para casa, porque senão não dá nem para trabalhar, de tanto que a unção, né, querido, fazia estrago, né? Querido, você já pensou, né, que nós podemos viver só nessa dimensão? Né? Aprender a lidar com ela, para poder tirar proveito em tudo?
Mas não, querido, nós ficamos olhando valor. Não estão me reconhecendo. Eu faço de tudo. Não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, você tá por fora. Não dá nem para conversar quando a pessoa está pensando assim. Se for conversar, espirra para tudo quanto é lado. Não dá nem para um homem de Deus chamar a atenção, porque se chamar a atenção, a pessoa quer carinho. Só carinho. Querido, busca Deus. E quanto pior, melhor para buscar Deus. Quanto mais ruim você está, querido, melhor é. Quanto mais difícil, mais unção você vai ter. Entende? Tanto é, querido, que quando está fácil, você tem que fazer ficar difícil para poder ficar bom. Por exemplo, né? Quando está tudo fácil, você não consegue, você vai fazer, você vai jejuar. Jejuar é uma dificuldade, né? Porque você vai ter que ficar sem comer, passar fome. Né? E por que você faz isso? Você cria uma dificuldade para ver uma necessidade, para atrair a glória de Deus sobre a tua vida. Então querido, para de reclamar, louve a Deus e faz do seu sofrimento um gatilho para ser cheio do Espírito Santo. Amém? Diga comigo assim, os meus problemas são gatilhos para que eu possa ser cheio do Espírito Santo. Pegaram? Porque você, para resolver esse problema, o que você tem? Você precisa de poder, você precisa de unção, você precisa de uma palavra. E o que você vai fazer? Você vai orar, vai jejuar sobre aquele problema, vai chegar na presença de Deus, e a glória de Deus vai te pegar não só para resolver aquele problema, mas para te mudar. Às vezes você só vai ver um modo diferente daquele problema, já vai mudar. E se aquele problema for problema mesmo de verdade, a glória de Deus vai vir sobre você e vai resolver aquele problema, né? E a mesma glória que veio para resolver aquele problema vai te abençoar. Amém, querido? Eu busquei unção, mas busquei com jejum, com oração, porque eu precisava de dinheiro. Para quê? Para os meus filhos não ficarem sem a mesada, sem a pensão deles. Eu não tinha renda, não tinha emprego. Então eu orava e jejuava, e dia a dia as coisas iam acontecendo, mas parecia que estava ficando pior. Mas não passava fome, fazia a compra dos meus filhos, dava tudo certo e não comprava fiado, nada. Se não tivesse dinheiro, não comprava. Se tivesse dinheiro, gastava o que tinha, o que não tinha, e sempre deixava uma reservinha. Mesmo naquela crise, eu deixava uma reserva. Eu falava, essa reserva eu não mexo. Por quê? Porque a gente tem que pensar, né? Pode acontecer um imprevisto. Diga comigo, reserva é para imprevisto em caso de extrema necessidade. Fala aí. E para mim, passar fome não é extrema necessidade, porque o homem pode ficar muitos dias sem comer nada, né, Raquel? Só vai curar ele de câncer, sabia? Que o jejum prolongado evita câncer, coloca as células da gente, renova as células, consome as células cancerígenas, consome as células doentes. Tem até um nome que dá para isso. Então, olha bem. Então, fome, roupa. Eu não podia comprar roupa, eu andava com roupa ganhada. Às vezes, né, querido, assim, me davam de saco de roupa, porque eu não tinha roupa. E quem não tinha roupa, querido, eu acho que era um dos caras que mais doava roupa, porque eu ganhava tanta roupa, a maioria não servia para mim, então eu ainda distribuía roupa. Então, olha bem, na miséria, Deus me dava a abundância. Outra coisa, não tinha comida, e não tinha como comer, porque o dinheiro, ou eu deixava para a pensão, ou eu comia. E por causa daquela crise, eu comi nos melhores lugares, talvez eu estava comendo nas melhores mesas de Bandeirantes, porque chegava na hora do almoço, sempre alguém me chamava,
vamos almoçar comigo em casa. E todo mundo gosta de homem de Deus em casa, né? Então, o homem de Deus chegava lá, sentava, e quase todo dia eu comia banquete. E o dia que não comia, ficava de jejum. Mas a unção veio. E a unção que veio por causa da miséria, por causa da luta, me enriqueceu. Porque ela não para. E continua me enriquecendo. Porque é a mesma unção. Só que aquela unção veio por causa de uma necessidade, de uma crise. E eu vejo os crentes hoje, né, Raquel, na crise, tudo deixando a unção vazar. Unção não pode vazar. Quando você desanima e age fora da palavra, a unção ela vaza, ela sai de você. E depois você vai ver as consequências. Né? Amém, querido? Então, olha bem, nós temos que buscar o poder de Deus, buscar a unção de Deus. E quem quer buscar mais essa noite? Sai do teu lugar, vem aqui, porque hoje nós vamos buscar a unção de Deus. Poder de Deus. Amém? Sai do teu lugar, vem aqui, querido. Quem quer a unção de Deus? Vem aqui hoje. Glória a Deus. Que tal nós começar 2024 falando assim, ó, 2024 eu vou andar no fogo, na unção, na glória. Ó, a gente tem que ter bastante unção também para estar pronto para a hora que Jesus vir. Eu estou torcendo para ele não vir em 2024, mas vir esse ano ainda. Tá? Mas, gente, está perto, hein? Está perto. Você sabe, querido, a unção, a glória, o poder de Deus vem para nós sermos testemunha de Jesus. Por que o Espírito Santo veio sobre os discípulos, lá em Atos dos Apóstolos? Para testemunhar da ressurreição de Cristo. Para eles falar que Jesus ressuscitou. Jesus não é um Deus morto, mas é um Deus vivo. Amém? Diga comigo, o pecado faz vazar a unção. Fala. Diga comigo, a falta de transformação faz com que eu não tenha unção. Fala aí. Agora preste bem atenção, querido. Uma coisa que eu aprendi com unção. Unção, poder de Deus, ela tem ela é sem medida, mas nós somos vaso. E ele vai pondo. E ele vai pondo. Ele vai pondo. E você não pode deixar vazar. Você tem que pegar a unção que você levar hoje, trazer ela no próximo culto. Entende? Para Deus pôr mais. Mas se você sair ali fora e tiver problema com a pessoa, ter uma vida normal, ela vaza. Você perde. Ela foi embora. Foi embora a alegria, foi embora a unção, e entra aquilo que estava em você de novo. Aí no próximo culto, você vem e recebe a unção, você recebe até uma medida boa, mas ela vaza. Mas se você sair do culto agora aqui, né, com unção, e falar, eu vou buscar mais um pouquinho em casa, vou orar, vou jejuar, vou ler Bíblia, unção, não vou pecar, tal, e vai mantendo a unção. Aí no próximo culto a unção enche mais um pouco. E você guarda. Aí no próximo culto você vem e você recebe mais um pouco. Daqui a pouco a turma do mundo vai olhar para você e vai falar assim, quem é esse? Aonde ele andou que está diferente? Né? E o poder de Deus começa a fluir na tua vida. Por quê? Porque você guarda a unção. Olha bem, a vida na unção faz você ter uma vida igual a Adão no
lá no jardim do Éden. Diga comigo, jardim do Éden. E Deus, Jesus, quando salvou nós, Ele pega nós e quer colocar nós no jardim do Éden. Mas Deus deu uma ordem para Adão. O que era? Guarda o jardim. E o que é esse jardim do Éden? É as suas motivações. Entende? É o teu modo de pensar. O que é uma pessoa presa no mundo espiritual, em buraco espiritual, caverna espiritual? Ela está presa em um modo de pensar. Aquele modo de pensar, porque tudo que nós somos de natureza, é como a Raquel disse hoje, tem que passar pelo pensamento. Então, se eu não vigiar o meu pensamento, se eu não guardar o meu pensamento em Cristo, se eu não vigiar, se eu não limpar os meus pensamentos, eu não entro nesse jardim. E olha aqui que Jesus falou, aquele que Ele salva, vê o reino de Deus. Então, para Jesus ser Salvador, você vê o reino de Deus. Diga comigo, para Jesus ser meu Salvador, eu vejo o meu reino de Deus. Então, o poder de outra pessoa, ao lugar de outra pessoa, pode me salvar de uma situação. Pegou? Só que Jesus falou assim, mas para entrar, tem que nascer da água e do Espírito. Então, quando você começa uma nova vida em Cristo, você nasceu de novo. Mas agora, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E o reino de Deus é alegria no Espírito, é unção, poder e glória. Entende? Para entrar nesse reino, você precisa nascer da palavra e dos propósitos de Deus. Pensar nisso. Isso deve ser sua mania, seu pensamento, tudo que você está aprendendo é por causa disso. Aí você vai começar a entender as coisas de uma maneira mais correta. Então, olha bem, para Jesus ser Salvador, depende da capacidade, do poder, da glória dele, do que ele fez. Mas para você entrar em Jesus, você precisa, entende? Fazer de Jesus o seu Senhor. E para Jesus ser Salvador, é mamão com açúcar, mas para ele ser o seu Senhor, vai depender da tua disposição e da tua busca. Entende? E Jesus vai te dar unção e poder para quem que ele quer, para quem vai ser, vai permanecer isso na pessoa que vai ser servo. Filho que serve a Deus. Entende? Servo não é uma prisão, é voluntário. E também isso determina o que Deus vai te dar para você. Sabe por que Deus me dá tanto? Porque mais do que a minha própria vida, eu sou servo. Eu não sou servo para ser escravo. Eu sou servo porque não tem razão de viver na terra. Não tem razão de nós existirmos. Não tem por que estar vivo aqui. Entende? Porque eu sou filho de Deus. Se eu for só filho de Deus, então, morra. Vai para o céu. Porque você não nasceu de novo para ser filho de Deus e viver aqui na terra como filho de Deus. Você nasceu de novo para ser filho de Deus, mas para ficar na terra servindo a Ele. E vai acabar logo o nosso serviço, se já não estiver acabando. Nosso tempo vai acabar logo, então sirva a Deus. Busque o poder de Deus e você vai ganhar muitas almas para Jesus. Amém? Fora que essa unção e esse poder que Deus me deu, essa habilidade para servir a Ele, vai também me trazer uma vida legal aqui na terra. Amém? E que essa vida legal não tire os meus galardões, em nome de Jesus. Aleluia? Então, vou dar uma diquinha para você receber o Espírito Santo, tá? Primeira coisa, você tem que pedir. Então, pede para Ele, Senhor, eu quero o poder. Depois que você falou que você quer o poder que você pediu,
Você tem que aprender a receber pela fé. E fé não é tática, não é nem gatilho. Você só vai pensar o seguinte: esse poder é meu, eu tenho ele e eu estou com ele. Não porque eu estou sentindo ou porque eu estou vendo, mas porque Deus disse. E a partir desse momento você vai falar assim, ó: poder do Espírito Santo que está sobre mim. Você vai falar assim: tira o que tiver do diabo dentro de mim. Mágoa, ressentimento, inveja. Tudo que você sabe que você é, não adianta esconder. Deus conhece o mais íntimo. Fala para o Espírito Santo tirar essa inveja. Porque é difícil quem não é invejoso. Essa inveja, malícia, medo, tristeza, dor, mágoa, ressentimento, depressão, insônia, doença. Você pede para o poder de Deus tirar. E na hora que você pedir para o poder de Deus tirar, você só fica em estado adorando e sabendo que Deus quer fazer. Ele quer fazer, você só fica adorando. E fica adorando. E se o pastor for pôr a mão em você, você perder a força e você cair, não segure, caia. E não tenha pressa de levantar, mesmo, fica descansando, fica tranquilo. Às vezes você ficar com vontade de descansar, o anjo, o Espírito Santo, para de trabalhar quando você assume de novo você. Entende? Eu pensava que eu tinha que ficar, arrebatado no chão. Mas daí eu aprendi, né? Quantas vezes, né, Raquel, nós estávamos fazendo milagre, né? Nós falávamos para a pessoa: não, só fica quieto. Tem que dar tempo para o Espírito Santo agir. Às vezes o Espírito Santo está agindo em você, ele age como onda. Você sente uma coisa elétrica, sente uma paz gostosa, sente uma coisa, você tem que ficar quietinho. Só assim, ó, quanto menos você pensar, e mais, você tem que só pensar assim: o Espírito Santo está agindo em mim, se eu ficar, usar minha mente, minhas emoções, eu vou atrapalhar tudo. Eu descobri isso, né, que a minha mente, meus sentimentos, meus pensamentos, é que neutralizava o agir de Deus. Eu tenho que entregar, né? E é como se você tivesse tomado uma anestesia e deixar o médico te operar. Deixa Deus te operar, tá? Tem gente que já cai, né? Já dá um faniquito e já quer levantar. Nunca vai ser curado. Nunca, não dá tempo. Não dá tempo. Outro dia eu estava vendo um apóstolo lá orar, né, que agora ele pegou mania de orar também por doente. Não fazia isso, mas agora ele faz, né? E ele falava assim, ó: eu costumo dar 3 minutos para o anjo curar. Ele ia lá orar para a pessoa, espera 3 minutos. Depois de 3 minutos ele vai lá ver. E daí, saiu a dor? Ah, se não saiu, ele falava assim: não, o anjo, eu dei pouco tempo. Né? Nós não faz isso, né? Mas eu sei que tem pessoas que precisam ficar tempo ali, esperando. Então deixa Deus agir. Para que ficar afoito? Ó, se a sua perna bambeou, se você caiu, quem te derrubou? Vamos, gente. E por que ele te derrubou? Você acha que ele te derruba por derrubar? Você acha que Deus faz as coisas sem propósito? Se ele te derrubou é porque ele quer que você levante rápido? Não, ele te derrubou porque ele quer te deixar você pronto para ele agir. Aí o tonto levanta, tem um faniquito, não deixa ninguém trabalhar na sua vida. Tem gente que vem no culto e já quer ir embora. Como é que o Espírito Santo vai agir? Às vezes uma palavrinha, né, que Deus vai dar só no final, ele vai embora. Né? Uma coisa que vai mudar a história dele, ele vai embora. Por que a Bíblia fala? Aquietai-vos. Fica quieto na presença de Deus. Amém? Fala assim comigo: o Espírito Santo, ele quer operar. Amém? Vai respirando então. Em espírito
e em verdade te adoramos.